do Senhor, eu preciso levar essa bênção sobre a minha vida, eu preciso levar Deus para minha casa, em nome de Jesus. Eu preciso levá-los, mas para isso, Pai, eu quero que o Senhor enche a minha vida, toma a minha vida para o altar, toma o meu coração nas suas mãos e cumpra o teu querer, o teu propósito em mim, Deus. Eu preciso ser cheio da função dessa noite, e que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha tratar com cada um de nós, porque nós não viemos nesse lugar, ó Deus, se não for para ouvir a tua voz e receber aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém? Amém. Você que tem a sua Bíblia aí, trouxe, abra comigo aí, Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 11. Mateus 11, nós vamos ler a partir do versículo 25. Mateus 11, a partir do 25. Amém? Vamos encontrar aí? Vamos ler então. Naquele tempo, tomando Jesus a palavra, disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios e aos entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim te agradou. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece perfeitamente o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece perfeitamente o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho resolva revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Pode assentar aí no seu lugar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós, nessa noite, recebemos uma palavra do Senhor que nos chama para estar perto dele, nos chama para buscá-lo, nos chama para estar na presença dele. E nós vamos, ao longo dessa mensagem aqui, entendermos juntos como é que nós vamos fazer para nos achegarmos a Deus dessa forma que Ele nos espera, em nome de Jesus. A Bíblia fala que nesse tempo, ou no tempo em que essa palavra foi escrita, Jesus tomou a palavra para si e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra. Olha só que curioso. A Bíblia fala que Jesus tomou para si a palavra e ele orou e ele falou desse jeito. Isso quer dizer que havia outras pessoas no lugar e que estavam usando essa palavra, que estavam falando, porque nós só tomamos a palavra quando tem outra pessoa falando. Sim ou não? Não tem como eu tomar a palavra para mim se tiver todo mundo em silêncio, ou se não tiver ninguém falando. Então, eles estavam reunidos, Jesus estava reunido com outras pessoas que estavam falando algo, e de repente Jesus, no meio dessas pessoas, ele toma para si a palavra e ele fala o seguinte: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra. Jesus estava falando: olha, eu estou aqui com vocês, eu sou o mestre de vocês, eu estou aqui ensinando a vocês, mas tudo que eu estou fazendo, antes
de dizer: a minha vontade é a vontade do meu Pai, e por isso eu louvo ao Senhor, meu Pai e Senhor. Jesus estava reconhecendo a soberania de Deus naquele momento, e estava mostrando para aquelas pessoas o quão grande Deus é, que até mesmo ele, sendo filho de Deus, ele precisava se manifestar a Deus, dizendo que ele era Senhor. Jesus estava tendo ali naquele momento estava dando àqueles homens naquele momento uma prova de humildade, dizendo: olha, eu sou o filho de Deus, mas ele ainda é maior que eu, ele é o Senhor e Pai. Quantas e quantas vezes nós pensamos que somos alguma coisa e achamos que podemos fazer aquilo que dá na nossa cabeça, do jeito que a gente acha que está certo, pensando que estamos agradando a Deus, e muitas vezes nós não estamos, porque aquilo que nós fazemos, mesmo que nós sejamos experts, nós sejamos doutores daquilo que nós estamos fazendo, que nós estamos falando, nós precisamos entender que antes mesmo disso sair da nossa boca, nós devemos dar a Deus toda a honra e toda a glória e todo o louvor, porque é por causa dele, por ele. Se Jesus, que era o Filho de Deus, falou isso, chamou a Deus de Pai e disse: eu te louvo, imagina nós, como é que nós temos que chegar diante de Deus. E tem muita gente que quer chegar diante de Deus de qualquer maneira, achando que Deus vai receber qualquer tipo de adoração, qualquer tipo de louvor, qualquer tipo de exaltação. Não é bem assim que funciona. Porque quando nós falamos isso com Deus, nós entregamos a Deus nosso louvor e a nossa adoração, ele tem que, antes de tudo, ser sincero. Ele tem que sair de dentro de nós. Se nós cantarmos algo que nós não estamos vivendo, ou que simplesmente é uma canção, uma música, isso não está louvando a Deus. Se nós orarmos de qualquer jeito e acharmos que Deus está recebendo a nossa oração, nosso louvor, não está acontecendo. Porque para Deus as coisas precisam ser feitas dentro do padrão que Ele estabeleceu. E o padrão que Ele estabeleceu é: quando nós chegarmos diante dele, nós devemos nos chegar a Ele com um coração contrito, com um coração sincero e um coração pronto para ser um adorador de verdade. Não pode ser de qualquer jeito. Por isso que a Bíblia fala que nós não devemos tomar o nome de Deus em vão. Tem muita gente aí que está falando as coisas, dizendo como se estivesse falando em nome de Deus, que na verdade não tem nada de Deus naquilo que eles estão falando. Porque nós só podemos falar, ou nós só falamos daquilo que o nosso coração está cheio. E para o nosso coração estar cheio de Deus, nós precisamos andar com Ele. Nós precisamos reconhecer a grandeza dele. Nós precisamos reconhecer que Ele é o nosso Pai, que Ele é o nosso Senhor, o nosso Mestre, o nosso ajudador. Ele é tudo para nós. Só quando nós temos essa certeza é que nós podemos falar a respeito dele, porque aí sim nós estaremos falando a respeito de alguém que nós sabemos quem é. Jesus falou: olha, eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, Senhor de tudo. O Senhor, meu Pai, é Senhor de tudo. Tudo está no seu controle, tudo está nas suas mãos. E nós precisamos entender isso. Porque ocultastes estas coisas aos sábios e aos entendidos, e as revelastes aos pequeninos. O que Jesus estava dizendo? Fala: olha, Senhor, meu Pai, eu te louvo, porque os sábios, os entendidos, aqueles que acham
que são, aqueles que pensam que são alguma coisa, que são inteligentes, que são conhecedores, eles jamais vão entender isso, porque essa revelação o Senhor não deu para eles, o Senhor deu para nós, os pequeninos. O Senhor deu para aqueles que são humildes de coração, aqueles que ouvem a sua palavra. É isso. Se Deus quisesse trazer a sua palavra para os sábios, somente para os sábios, Ele jamais teria andado com os tipos de pessoas, Jesus jamais teria andado com o tipo de pessoas que Ele andou enquanto Ele esteve nessa terra, porque Jesus andava com os humildes, com os simples, porque a revelação da palavra de Deus, ela não requer que nós sejamos sábios. A revelação da palavra de Deus não requer que nós sejamos doutores. A revelação da palavra de Deus requer que nós tenhamos um coração limpo, puro, para recebermos essa palavra dentro de nós. Uma vez Jesus estava com os seus discípulos e as crianças estavam se aproximando, tentavam se aproximar de Jesus, e os discípulos começavam a cercar e a tirar as crianças de perto e não deixavam as crianças se aproximar de Jesus. E Jesus vira para os discípulos e fala: olha, vocês deixem as minhas crianças, deixem a mim os pequeninos, porque deles é o reino do céu. Jesus estava dizendo para aqueles discípulos: olha, se vocês não se tornarem pequeninos como essas crianças, vocês não vão poder ver a glória de Deus. Porque uma criança não tem maldade no seu coração. Uma criança, ela faz muitas vezes muitas coisas que nós, como adultos, que temos o nosso entendimento, a gente pensa e fala: meu Deus, esse menino é doido, faz um negócio desse. Que menino, como é que esse menino faz um negócio desse sem pensar? Mas o menino faz sem pensar mesmo, porque ele não tem consciência da consequência daquilo que ele está fazendo. Quando a Bíblia fala que nós devemos nos tornar como crianças, e nós temos que fazer a vontade de Deus e darmos a Ele o nosso melhor e deixarmos Ele guiar a nossa vida, a Bíblia está dizendo o seguinte: vocês precisam confiar em Deus plenamente, porque se você confiar em Deus plenamente, como uma criança confia nas pessoas e naquilo que ela faz, vocês não vão conseguir enxergar o mal, vocês só vão conseguir enxergar o bem, e Deus vai cuidar de vocês. Jesus falou isso aqui com eles: olha, a revelação, estava falando com eles, com Deus, mostrando para eles a revelação de como nós devemos nos portar diante de Deus, o nosso Pai e Senhor, é que nós, como pequenos que somos, entendemos a grandeza do nosso Deus, e por isso que Ele revela a nós as suas maravilhas, por isso que Ele revela a nós a sua palavra. Tem muita gente aí, muitos catedráticos aí, muitos estudiosos, muitas pessoas sábias, que espiritualmente falando são ignorantes. Porque você já ouviu alguém falar: ah, eu não leio a Bíblia, ou quando eu leio a Bíblia eu não entendo nada? Já viu alguém falar isso? Sempre aquele que vocês leem a Bíblia, quando eu leio a Bíblia, eu leio, não entendo nada. Sabe por que não entende? Porque para entender essa palavra precisa ter a revelação do Espírito Santo. E a revelação do Espírito Santo, ela só é dada aos pequeninos. Não adianta você querer, com a sua sabedoria, com a sua inteligência, interpretar o que está aqui, porque não vai conseguir. Porque Deus revela aos seus pequeninos a sua palavra. E no meio desses pequeninos, nós precisamos estar incluídos. Não quer dizer que você precisa não estudar, ou não ter conhecimento, ou ser ignorante. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Mas a Bíblia está dizendo que todo conhecimento que você adquirir aqui nessa terra, ele vai servir não para que você seja grande, mas para que esse conhecimento que você vai adquirir aqui sirva para levar adiante a mensagem dessa palavra. Nós precisamos ser doutores, nós
pessoas sábias do nosso meio. Sabe por quê? Porque se chegar alguém que não tem conhecimento no mundo natural das coisas, alguém que não sabe, falar, alguém que não sabe se portar, muito provavelmente ele não vai conseguir atingir alguém que está em uma posição superior, porque ele não vai dar ouvido, a não ser pela revelação do Espírito Santo. Por isso que nós precisamos ter pessoas que têm conhecimento, que estudam, que são mestres e doutores dentro dessa palavra, para poder combater e rebater aquilo que vem contra nós. Mas isso não quer dizer que, sendo doutores, que sendo conhecedores dessa palavra, nós vamos conseguir convencer alguém, porque quem convence as pessoas acerca da palavra de Deus não é o doutor, não é quem fala bonito, não é quem conjuga bem os verbos, não é quem é estudioso, não. Quem convence o homem a respeito do que está escrito dentro dessa palavra é o Espírito Santo de Deus. E ele usa quem ele quer, quem está na brecha, quem está pronto para ser usado. Pode ser o mais simples que for, se tiver na brecha, ele vai ser usado. Agora, Jesus, voltando aqui para o nosso texto, ele continua: sim, Pai, o Senhor revela, porque ocultaste as coisas aos sábios e aos entendidos, e revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim te agradou. Deus está falando, o Senhor fez isso porque o Senhor quis assim, porque assim que o Senhor quis. E muitas vezes as pessoas têm feito o contrário, têm questionado a Deus por algumas coisas que Ele tem feito na vida dele. Fala: Senhor, por que é que isso está acontecendo? O Senhor permitiu isso acontecer, por quê? Por que eu estou vivendo isso? Por que a minha vida está assim? Por que a situação é essa? Pergunta um monte de porquê para Deus, quer questionar a Deus o tempo todo, e esquece que o que prevalece é a vontade dele. É a vontade dele. Mas é a vontade de Deus que eu sofro. Talvez você está sendo provado, para lá na frente você ser aprovado. Então é assim que as coisas funcionam. Para de ficar perguntando para Deus, questionando a Deus: ah, Senhor, por que disso, por que daquilo, o que está acontecendo? Para com isso. Senhor, eu estou passando pelo vale, eu estou passando pela prova, eu estou passando pelo deserto, mas eu tenho uma convicção que o Senhor está comigo nessa, que o Senhor está caminhando comigo, que o Senhor está passando comigo, porque essa é a sua vontade. A hora que o Senhor quiser, isso tudo vai acabar. Porque vai acabar. Se não acabar aqui, prepare-se para ir para o céu, porque aí lá não vai ter esse tipo de problema. Um dia vai acabar, de um jeito ou de outro, mas você precisa estar firme. Você precisa permanecer firme nesse propósito. Jesus fala, continua: todas as coisas me foram entregues pelo meu Pai. Agora olha só que curioso. Jesus lá no começo, ele chama a Deus de Pai, ele chama a Deus de Senhor, e aqui agora ele está falando: olha, o meu Pai, Deus, me entregou todas as coisas, eu tenho autonomia de fazer todas as coisas, porque o meu Pai me deu essa autonomia. É como se Deus tivesse escrito uma escritura para Jesus e falar: olha, enquanto você estiver na terra, você vai agir no meu nome, e eu te dou autonomia para fazer tudo no meu nome. E assinou. Você já fez uma procuração para alguém responder ou falar com você? Quando você faz uma procuração, é isso que você faz. Você escreve um documento lá: eu, fulano de tal, portador do documento, número tal, residente, a rua tal, do bairro tal, da cidade tal. De
no meu nome, nessa situação. A partir do momento que você dá uma procuração para alguém, você está confiando a sua vida ou aquela questão que você está dando a procuração na mão de alguém. Se ele fizer alguma besteira, vai respingar em você. Mas como assim, pastor? Se você deu autonomia para alguém fazer alguma coisa e ele fizer errado, se der problema, vai dar problema para você também. Por isso que você tem que saber para quem você anda dando procuração aí. Ah, mas não foi eu que fiz, não foi você que fez, mas quem fez em seu nome. Jesus estava dizendo: o meu Pai me deu uma procuração de tudo o que eu posso fazer, de todas as coisas que me foram entregues. Mas mesmo assim, eu ainda sei que Ele é meu Pai e Ele é o meu Senhor. E eu faço a vontade dEle. E nós, a partir do momento que aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós recebemos dele autonomia para falar em nome dele acerca dessa palavra. E é por isso que nós temos que falar e falar certo, sem inventar história, sem ficar floreando o que está escrito aqui, porque nós somos os representantes dele aqui nessa terra. Infelizmente, hoje em dia tem muita gente aí se valendo dessa palavra, se valendo de ser um cristão, entre aspas, para tirar proveito disso. E eles vão responder por isso. Eles podem ter certeza disso, que eles vão, no dia do julgamento, vão chegar perante Deus e vão ter que responder por isso. Porque tudo aquilo que nós falamos acerca dessa palavra precisa estar de acordo com o que está escrito aqui. O livro de Apocalipse fala: ai daquele que tirar um ponto, uma vírgula dessa palavra, ou que acrescentar. Ele pode tirar e nem aumentar. Já viu aquele ditado que tem por aí? Quem conta o ponto aumenta o ponto. É assim? O pessoal fala aí, os antigos falam: quem conta um ponto, aumenta um ponto. Com a Bíblia, com a palavra de Deus, isso não fala não. Porque você precisa falar da verdade. Você precisa ensinar a verdade. E hoje em dia, as pessoas, ou a maioria das pessoas, ou a grande parte das pessoas, não estão prontas para ouvirem a verdade. Elas não querem ouvir a verdade. Elas querem ter o seu ego massageado. Elas querem ter a mãozinha passando na cabeça, querem fazer tudo errado e as pessoas falam que ela está achando certo. Mas eu quero te dizer uma coisa: se você está no propósito de ser um propagador dessa palavra, um ministro do Evangelho do Senhor, você não precisa se preocupar em agradar aos homens, mas você precisa obedecer a Deus. Você vai até desagradar os homens, não tem problema, mas obedeça a Deus. Ah não, mas se eu falar desse jeito, a pessoa vai achar muito radical, e aí pode até ficar com raiva disso. Eu já fui taxado aqui na igreja de ser radical demais. Já chegaram para mim falar isso: pastor, você é muito radical, a mensagem que você prega é muita paulada. Então as pessoas estão ficando meio receosas, sei lá que termo usar. Aí sabe qual foi a resposta dele? Eu falei: olha, quem está reclamando, quem está achando que está sendo pesado demais, quem está achando que está sendo muito duro, reclama com o Espírito Santo, porque é ele que está mandando eu falar. E quando o Espírito Santo manda eu falar, eu vou falar mesmo. Eu não vou me calar, porque no dia do juízo, quando eu chegar diante de Deus, eu não quero ouvir
nem Deus, através dos seus profetas, dos seus seguidores, Jesus, enquanto esteve nessa terra, através dos seus discípulos, através das pessoas que o seguiam, em momento nenhum você viu Jesus falando com as pessoas, passando a mão na cabeça das pessoas que estavam erradas. Se você achar essa Bíblia, você pode levantar aí e me mostrar. Pelo contrário, Jesus dava cada chamada que, se fosse hoje, não sei se teria uma multidão andando atrás dele, não, porque o mimimi que está hoje, as pessoas não estão dispostas a ouvir a verdade. Talvez se Jesus estivesse vivendo nos nossos tempos, hoje não teria uma multidão andando atrás dele, porque as pessoas não estão prontas para ouvir a verdade. As pessoas querem ouvir aquilo que lhes agrada. Agora, você quer morar no céu? Você quer ter o seu nome escrito no livro da vida? Você quer caminhar com Jesus durante a sua trajetória nesse mundo? Então, fala para o Senhor, a gente canta isso, mas a gente não vive isso. Que isso, pastor? Quer ver? Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Canta ou não canta? Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Só cantar não é só cantar não adianta. É muito além disso. A vida com Deus, andar com Deus, estar na vontade de Deus, é muito além do que muita gente tem achado que está fazendo certo. Pastor, mas é impossível. Não vou dizer que é impossível, é muito difícil. Impossível não é, porque se fosse possível, o próprio Jesus não teria deixado para nós a palavra que ele deixou de: olha, eu vou embora, vou subir ao céu, está chegando a minha hora, mas vocês vão ficar aqui, e eu vou enviar um Consolador, eu vou enviar alguém que vai andar com vocês, que vai ensinar vocês, e quando vocês estiverem com esse Consolador, vocês vão poder fazer todas as obras que eu faço, e maiores ainda vocês farão. Então não é impossível. Se Jesus falou que era possível, é possível. É muito difícil, mas impossível não é. Voltamos para o nosso texto. Ninguém conhece perfeitamente o Filho, senão o Pai. E aquele a quem o Filho resolva revelar. Jesus está falando: olha, ninguém me conhece mais do que o meu Pai. Vocês estão andando comigo já há um tempo, vocês já têm visto como é que eu sou, já têm acompanhado as minhas coisas, me conhecem um pouco, mas ninguém me conhece mais do que o meu Pai, ou aquele a quem eu o revelar. Jesus estava dizendo o seguinte: se vocês ouvirem os meus ensinamentos que vêm da parte do meu Pai, essa revelação também vai passar a vocês, e aí vocês também vão passar a me conhecer melhor. Você quer conhecer alguém? Caminhe com ele, anda com ele. Tem muitas pessoas que se aproximam de nós e que andam conosco, chegam perto de nós, e que muitas vezes parecem ser pessoas ótimas,
Parece ser pessoas muito boas, e quando elas chegam, aí a gente já come, nossa, fulano de tal é uma benção, fulano de tal é muito bom, é uma pessoa muito boa. Que bom que ele se aproximou de mim, que bom que eu estou tendo esse convívio com essa pessoa, porque ele é uma pessoa espetacular. Daqui a pouco a pessoa dá uma pisada na bola, e aí você fala, meu Deus do céu, como é que eu fui cego e não consegui ver realmente quem essa pessoa é? Sabe por que você começou a ver e viu quem essa pessoa é? Porque você começou a andar com ela. Quando você só conhece a pessoa e vê esporadicamente uma vez ou outra, ela vai ser sempre boa, porque você não sabe os defeitos que ela tem. Você quer conhecer os defeitos de alguém? Convive com ele, mora com ele, você vai ver as manias que ele tem, os defeitos que ele tem. A minha esposa sabe os defeitos que eu tenho, as manias que eu tenho, porque ela convive comigo. E nem assim ela me conhece. 24 anos de casado, nem assim ela me conhece. Está conhecendo, cada dia que passa, está conhecendo um pouquinho mais. Agora, se ela que convive comigo há 24 anos não me conhece, e quem não convive comigo, será que me conhece? E nós temos essa mania de às vezes apontar o dedo e julgar as pessoas, falar, fulano de tal é assim, assim, assim. Como é que você sabe? Você nem convive com ela, você nem sabe quem ela é. Você tem aí alguns relances com essa pessoa e acha que já conhece, não conhece nada. E tem muita gente achando que conhece Jesus, mas não está andando com ele, não conhece nada dele. Antes, quando nós não conhecíamos Jesus, quando nós não éramos cristãos, nós não tínhamos recebido Jesus na nossa vida, nós ouvíamos falar de Jesus e achávamos que conhecíamos ele. Como tem muita gente lá fora que pensa desse jeito, você fala com alguém de Jesus, não, eu tenho Jesus, Jesus anda comigo, conheço Jesus. Não, Jesus está sempre comigo. Ouviu falar de Jesus e acha que conhece ele. Não é só conhece Jesus aquele que anda com ele. E andar com Jesus é muito além do que vir na igreja, sentar no banco 1h30, 2 horas e ir embora para casa. É muito além disso. Mas Jesus continuou dizendo para eles: olha, vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus falou: olha, vocês que estão cansados, que já não estão aguentando mais, que já estão entregando os pontos, venham até mim, que eu vou aliviar o seu fardo. Só que hoje as pessoas estão fazendo o contrário. As pessoas deixam de procurar Jesus por causa do cansaço. Ah, não, estou cansado, não vou mexer com Jesus hoje não. Hoje eu não vou lá na igreja, eu não vou orar, eu vou ficar aqui, eu não preciso ir atrás de Jesus não. Está tudo bem, ele entende, eu estou cansado. Ah não, está muito difícil para mim, está muito pesado, eu não vou mexer com isso não, vou na igreja só na Santa Ceia, está bom. E Jesus entende. Ah é? Não é isso que ele está falando aqui não. Ele está falando o contrário. Quando você estiver nessa situação, cansado, sobrecarregado, você não está aguentando mais, aí é que você tem que ir atrás dele. É aí que você tem que andar atrás dele. Tem muita gente deixando de ser abençoada, tem muita gente perdendo a bênção de Deus, perdendo aquilo que Deus tem para ele, porque na hora que ele precisa procurar Deus, na hora que ele precisa procurar Jesus, ele vira as costas e deixa Jesus para lá. O contrário que foi ensinado. Jesus quer colocar sobre você um fardo leve que você seja capaz de suportar. A Bíblia diz que sobre nós jamais vai vir um peso, um fardo maior do que aquele que nós podemos suportar. Mas sabe que tem muita gente que faz? O fardo é leve, mas ele pega aquele fardo com tanto medo, com tanto desespero, que ele fica cego
e aquilo que é leve, ele começa a achar que está pesado demais, que está difícil de suportar, e na verdade não é, é ele que está tornando cada vez mais um fardo pesado. Jesus te deu ou te dá uma carga que você consegue carregar. E quando tiver pesado, você achar que você não vai conseguir, ao invés de você tirar a sua carga, jogar para lá e tentar sair correndo, você fala: Senhor, agora eu preciso do Senhor para me ajudar. Eu vim ao Senhor como o Senhor falou, agora eu estou nas suas mãos, e Ele vai tornar o seu fardo leve. Porque é isso que Ele ensina, é isso que Ele falou. Não faça o contrário. Quando você estiver vivendo uma situação difícil, aí mais ainda você precisa correr ao encontro de Jesus. A mulher do fluxo de sangue, se ela não tivesse ido atrás de Jesus e tivesse pensado só no problema dela: ah não, eu já estou há tanto tempo, eu não vou conseguir chegar até a multidão, ninguém vai deixar eu chegar lá, e eu não vou conseguir chegar perto dele, eu vou ficar aqui mesmo, e Ele pode me curar sem eu ir lá. Jesus podia curar ela sem ela chegar perto dele? Podia ou não? Mas ela não olhou para a dificuldade, ela não olhou para o problema que ela estava, ela não olhou para a multidão, ela não olhou para nada. Ela falou: se eu for e tocar apenas na veste dele, eu vou ser curada. E assim foi. Porque quando ela estava cansada e sobrecarregada, ao invés de ficar em casa chorando, lamentando e achando que tudo estava perdido, ela correu atrás de Jesus, que era a única pessoa que podia curá-la, e foi curada. Então você que anda atrás de Jesus, que corre atrás de Jesus, as pessoas podem chamar do que for, não se preocupe com isso, porque se você anda atrás de Jesus e corre atrás de Jesus, você pode ter certeza que Ele está cuidando de você, da sua casa, da sua família. Vem, fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Feche seus olhos. E você vai falar com Ele: Senhor, eu, talvez até hoje, eu não tinha entendido isso, e quando eu precisava correr atrás do Senhor, eu corria do Senhor, mas a partir de hoje eu aprendi e eu não vou mais fazer isso. E quanto mais dificuldade eu tiver, mais eu vou correr